O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha, essa frase todo mundo conhece, né? Mas e se a gente pensar que o significado dela vai muito, mas muito além do que imaginamos? E se, em vez de ser sobre alimento para o corpo, ela guardasse um segredo vital para nossa mente? Pois é, a nossa análise de hoje vai mergulhar fundo nas ideias do Dr. Augusto Cury, um psiquiatra e autor que nos convida a olhar para essa oração tão antiga com outros olhos, uma perspectiva totalmente psicológica. Tá aqui a frase: o centro de tudo. Uma petição que parece tão simples, né? Repetida por bilhões de pessoas ao longo da história. A gente fala quase no automático. Mas vamos fazer um exercício. Parar um pouquinho e olhar para ela de perto. E aí vem a grande questão que vai guiar a gente nessa jornada. O que é esse pão hoje em dia? Será que num mundo onde tem tanta coisa material, a gente não está morrendo de um outro tipo de fome? Uma fome que ninguém vê? Bom, para a gente desvendar essa ideia, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, o segredo por trás da oração. Depois, vamos entender o que é essa fome moderna. E aí, descobrir os 3 tipos de pão essenciais para a nossa mente: o do diálogo, o da segurança e o do prazer. E claro, no final, a gente vê como colocar isso tudo em prática. Vamos lá, então. Nossa primeira parada, o segredo que se esconde nessa oração. E vale reforçar, hein? A nossa abordagem aqui é psicológica, não religiosa. A ideia é buscar ferramentas para a mente humana nas entrelinhas desse texto. A tese central do Dr. Cury é exatamente esta. O pão aqui é uma grande metáfora. Uma metáfora para o sustento da nossa alma, sabe? Para as nossas necessidades emocionais, psicológicas, coisas como tranquilidade, afeto, autoestima. Esse é o verdadeiro alimento. Isso leva a gente direto para um problema gigantesco da nossa época, um mundo de almas famintas. É como se fosse uma epidemia silenciosa que está por toda parte, mesmo que a gente não se dê conta. O nome que o Cury dá para isso é fome psíquica. Sabe aquela sensação de que por fora tá tudo certo, a vida tá andando, mas por dentro existe um vazio, uma falta de algo? Isso é a fome psíquica. E como a gente percebe essa fome? Bom, os sintomas são bem conhecidos. Aquela irritação sem motivo, uma insatisfação que parece que nunca acaba, ansiedade, insegurança, até dores no corpo, dor de cabeça que não tem uma causa física clara. São todos sinais de que a nossa psique está literalmente pedindo comida. E o tamanho do problema é assustador. O Cury estima que, enquanto cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo passa fome de comida, uns 6 bilhões sofrem de fome psíquica. Ou seja, é uma condição que atinge quase todo mundo na sociedade moderna. Tá, mas então qual é a solução? Qual é o primeiro nutriente que a gente precisa? Segundo Cury, é o que ele chama de pão do diálogo, a base de toda e qualquer conexão humana de verdade. Mas muito cuidado aqui. Dialogar não é a mesma coisa que conversar. Conversar é falar do tempo, do trabalho, trocar informação. Dialogar é outra coisa. É compartilhar o que vai lá dentro. É ter coragem de ser vulnerável, de mostrar os medos, os sonhos. É tirar as máscaras que a gente usa todo santo dia. E para ilustrar isso, o Cury conta uma história pessoal dele que é muito forte. Um dia, a própria filha dele, a Camila, virou para ele e soltou uma bomba. Pai, você conversa com um monte de gente, mas comigo você não dialoga. Imagina o peso disso, uma verdade dura, mas necessária. E o que ele fez? Em vez de dar uma desculpa, naquela mesma noite, ele levou a filha para caminhar sobre as estrelas. Ele pediu perdão e aí, num gesto super poético, pediu para ela escolher uma estrela no céu. Aquela estrela seria dela, um símbolo do valor dela, do amor que ele sentia. Naquele momento, ele não só conversou, ele se conectou de verdade. O resultado desse diálogo foi tão marcante que, tempos depois, a Camila escreveu uma carta para ele. E esse trechinho aqui mostra a beleza que existe na imperfeição humana, que só um diálogo de verdade consegue abraçar, sabe? A gente erra, a gente machuca, mas está sempre tentando acertar. Partindo para o segundo nutriente essencial, a gente tem o pão da segurança. E isso aqui não tem nada a ver com ter uma vida sem problemas, mas sim em como a gente lida com as tempestades que, inevitavelmente, aparecem. Ter segurança psicológica, então, não é viver numa bolha. Muito pelo contrário.
É ter força interna para gerenciar o próprio caos, para usar a ansiedade como um impulso e talvez o mais difícil, para aprender com as derrotas em vez de ser destruído por elas. A diferença de mentalidade fica muito clara. Alguém seguro olha para um erro e pensa: o que eu aprendo com isso? E valoriza cada pequena vitória. Já uma pessoa insegura, ela aumenta o tamanho da derrota, tem um medo paralisante do que é novo e vive refém do que os outros vão pensar. E finalmente chegamos ao terceiro e último nutriente para uma mente saudável: o pão do prazer, que nada mais é do que a nossa capacidade de redescobrir a alegria de viver, nas pequenas coisas mesmo. Procure, prazer não é luxo, é necessidade básica. É aquele encantamento que a gente pode achar no nosso trabalho, nas nossas relações e principalmente naqueles momentos simples que a gente quase sempre deixa passar batido. E aqui tem uma crítica dele que é certeira. A sociedade treina a gente para ser ótimo em apertar botões, em operar máquinas, mas nos deixa como analfabetos emocionais. A gente não aprende a gerenciar a própria mente. E segundo ele, com uma distorção dessas, é quase impossível não adoecer. O que nos leva à nossa conclusão. Depois de entender tudo isso, a pergunta que fica é: como é que a gente busca esse nosso pão de cada dia na prática hoje? O Cury nos faz um convite. Ele diz que hoje é tempo de, tempo de parar um pouco e agir. De se reconectar com quem a gente ama, de perdoar umas dores antigas, de ouvir mais e falar menos, resgatar aqueles sonhos que ficaram na gaveta e, o mais importante de tudo, valorizar o agora. É tipo um chamado para a gente começar a se nutrir hoje mesmo. E é com essa reflexão que a gente termina. Desses nutrientes todos que a gente viu, o diálogo, a segurança, o prazer, qual deles será que a nossa alma está mais faminta, hein? Fica a pergunta no ar: qual pão a gente vai buscar hoje?